Muito boa tarde, sexta-feira, 30 de agosto, Band Cidade, primeira edição, traz as informações de um incêndio em um caminhão carregado com toneladas de ácido e que interdita totalmente a Via Dutra desde amanhã. Tem também a denúncia de alunos de uma escola em Ubatuba que dizem ter sido vítimas de assédio sexual cometido por um professor. E claro, dicas para o fim de semana, sexta-feira tem agenda cultural. Sejam bem-vindos. Já são quase 4 horas de interdição total na principal rodovia do país, a Via Dutra. Às 9 da manhã, um pouco antes, um caminhão bateu na mureta do trecho em Taubaté. O veículo transportava 29 toneladas de ácido, pegou fogo e mobilizou equipes dos bombeiros. Quem traz informações e detalhes ao vivo é a repórter Sandra Riva, que está com uma máscara, está bem próximo do local. Sandra, como é que está a situação de momento por aí? Já tem prazo para a liberação da rodovia? Boa tarde para você. Oi, Nicoline, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Band Cidade primeira edição. Tô com segurança, peço desculpas aí para quem está acompanhando a gente, porque tá muito forte aqui o ácido. A gente está numa distância de segurança. O problema é que vem o vento e traz esse ácido clorídrico que está sendo transportado de um caminhão para o outro. Ainda, na verdade, Nicoline, está tudo interditado aqui. As imagens do Denilson mostram para a gente a rodovia Presidente Dutra na altura do quilômetro 118. O caminhão bateu nessa mureta no sentido rio por volta das 8h40 e ele carregava quase 30 toneladas de ácido clorídrico. Nesse momento, está sendo feita a retirada desse ácido clorídrico por uma empresa especializada. Enquanto isso, há um trânsito represado já na altura de Caçapava. A Dutra chegou a ficar 11 quilômetros interditada desde a manhã. As pessoas estão mais de 3 horas, como você mesmo disse, nesse congestionamento, mais de 4 horas. E essa é a situação de momento. Agora o Corpo de Bombeiros está fazendo o trabalho aqui nesse ponto, né? Junto com essa empresa especializada na retirada desse ácido clorídrico. E o Denilson mostra pra gente que está sendo liberado o seguinte: esse retorno, um pouco antes do acidente, no quilômetro 118, são os carros e caminhões, motoristas que estavam represados aqui desde a altura, né, desde o horário desse acidente. Então as pessoas estão conseguindo fazer esse retorno, indo para o outro lado da Presidente Dutra, mas ainda continua o congestionamento e interdição total. Nicoline. Uma situação bastante complicada, não há previsão para a liberação. A gente está vendo aí as imagens do Denilson de Godoy, tudo parado, os caminhões, e a gente vai informando ao longo da tarde. Obrigado, Sandra, pelas informações. Olha, esse congestionamento todo causou um outro acidente em Taubaté por volta de 11 da manhã. A gente tem uma foto, o acidente foi no quilômetro 109, 3 caminhões colidiram, foi uma colisão traseira, infelizmente a gente não vai conseguir mostrar agora. 3 caminhões bateram, por sorte não houve vítimas graves, mas é a consequência desse congestionamento que já causa mais de 10 quilômetros de paralisação em cada sentido da rodovia. Olha, a Polícia Civil de Ubatuba investiga um caso de um suposto assédio sexual que envolve alunos da Escola Estadual Dr. Esteves da Silva. Um professor foi afastado pela Secretaria de Educação até que o caso seja apurado lá no Litoral Norte. Por achar estranha a atitude do professor em sala de aula, a filha de Ana Rosália, de 11 anos, decidiu falar com a direção da escola. Então, mamãe, ele levou a gente para a quadra, fechou a quadra, de maneira que elas não conseguiam sair. E lá ele começou a questionar, perguntando para ela se ela era tão bonita quanto eu, se havia homem na casa, aonde que ela morava, qual o endereço, se tinha telefone. Agia de maneira muito estranha, sempre querendo se aproximar e tocá-la, fazer carinho no cabelo e tal. E ela achou aquilo muito estranho. Em casa, contou tudo para a mãe. O relato da menina foi documentado num termo de declaração um dia depois do ocorrido. Terça-feira foi que tudo aconteceu. Quando eu vim buscar a minha filha, ela estava apavorada e ela falou: mamãe, vamos embora agora. Mamãe, vamos embora. Depois eu conto pra você o que aconteceu. Ela não queria conversar comigo, ela estava em pânico. Eu falei: filha, mas o que aconteceu? Daí ela começou a relatar que o professor ele tinha tocado em algumas crianças, que o professor tinha pedido para algumas crianças desfilar para ele, que o professor tinha feito gestos obscenos, que o professor tinha falado palavras de baixo calão.
O professor tinha ameaçado. A filha de Vânia, de 10 anos, chegou em casa assustada e chorando. É abalada com o que estava acontecendo. Hoje ela não anda sozinha na rua, ela tem muito medo. Ela reconhece o cara, se ela vê, conhece o carro dele, porque ela vê um carro igual dele, ela já entra em desespero. Ela está com muito medo. As duas meninas entraram na Escola Estadual Doutor Esteves da Silva, no centro de Ubatuba, este ano. A denúncia de abuso sexual por parte de um professor de educação física de 34 anos chegou à delegacia da cidade. No boletim de ocorrência feito pelos pais, constam como vítimas 8 meninas de 11 anos, uma de 10 e outra de 13. Um menino de 11 anos que diz ter visto o professor passar a mão em algumas alunas foi ouvido. Por envolver menores, o caso segue em sigilo. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o professor foi contratado como substituto e já foi afastado do cargo até que todos os fatos sejam apurados. O acusado foi ouvido nesta quinta-feira de manhã aqui na Delegacia da Mulher de Ubatuba. As crianças também serão ouvidas no processo, mas em local a ser definido e com acompanhamento psicológico. Segundo a delegada responsável pelo caso, o professor tem condenação por tráfico de drogas em 2006 e já cumpriu pena. Tem também condenação pela Lei Maria da Penha em 2012. A vítima tinha inclusive medida protetiva e saiu de Ubatuba por conta do comportamento agressivo do acusado. Eu quero a justiça, eu quero que ele fique preso. Que a polícia pega ele e prende ele, porque as crianças não vão ter paz a partir de hoje. Nós tentamos contato com o professor e com o advogado dele, porém, eles não foram localizados. A seguir, alunos de Caçapava em uma aula de combate às drogas com os cães farejadores da Receita Federal. Bem bacana, a gente volta já agora ao 1.